Já se viu preso em um congestionamento, sentindo o sangue ferver e a paciência desaparecer? Ou talvez tenha sido uma conversa desnecessária, um comentário atravessado que estragou seu humor pelo resto do dia. Há ainda quem carregue para casa o peso do trabalho como uma nuvem escura que se recusa a desaparecer. O cotidiano pode ser um campo minado emocional, e a maioria de nós atravessa esses desafios sem nenhuma preparação interior. Agora imagine se fosse possível atravessar esse mesmo caos com uma serenidade inabalável, uma tranquilidade que ninguém ao redor conseguiria tirar de você. À primeira vista, isso pode soar como utopia em um mundo tão acelerado e exigente. Vivemos cercados por cobranças, estímulos incessantes e ruídos, alguns vindos de fora, outros criados dentro de nós mesmos. O equilíbrio emocional parece se tornar uma meta cada vez mais distante. A cada notificação, a cada pressão social ou profissional, a paz interior se esconde atrás da cortina do estresse, da ansiedade, da impulsividade. E, no entanto, existe uma resposta simples e milenar que pode nos conduzir de volta à calma: a filosofia estoica. Apesar de antiga, essa sabedoria não é uma relíquia de museu, nem uma teoria difícil reservada a estudiosos. O estoicismo é, acima de tudo, uma filosofia prática. Não nos pede para sermos frios ou indiferentes, tampouco para escondermos nossas emoções. Ao contrário, ensina a compreendê-las, regulá-las e cultivá-las com sabedoria. Trata-se de encontrar um eixo interno de estabilidade que não dependa das circunstâncias ao redor, como um farol firme em meio à tempestade. Pensadores como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto não escreveram apenas para outros filósofos. Suas ideias nasceram de realidades duras, guerras, doenças, perdas, e foram forjadas em meio à adversidade. Seus escritos formam um manual de resistência emocional que ainda hoje ressoa com força surpreendente. A proposta aqui é simples: explorar 7 princípios fundamentais do estoicismo, adaptados ao nosso tempo, que te ajudarão a manter a calma, mesmo quando tudo parecer desabar ao redor. O primeiro princípio é a base de todos os outros. Concentre-se apenas naquilo que você pode controlar. A chamada dicotomia do controle é uma das ideias centrais do estoicismo. Epicteto dizia que a sabedoria começa ao distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. O que está sob o nosso controle? Nossos pensamentos, nossas escolhas, nossos julgamentos, nossas ações. E o que escapa ao nosso domínio? Quase todo o resto: o comportamento alheio, o tempo, o trânsito, o passado, as crises externas. Ao perceber essa distinção, algo muda profundamente. Muitos de nossos sofrimentos vêm do esforço em controlar o incontrolável. Um exemplo simples: você está parado no trânsito e começa a buzinar, gritar, se estressar. O tráfego não muda, mas seu estado interno se deteriora. O estoicismo convida à reflexão. Se eu não posso mudar isso, como posso reagir de forma mais sábia? Usar esse momento para ouvir algo construtivo, respirar profundamente ou praticar o silêncio já transforma completamente a experiência. É aqui que começa o verdadeiro poder: redirecionar a atenção para onde ela realmente faz diferença. Quando transferimos nosso foco do que está fora para o que está dentro, começamos a recuperar um senso de autonomia que o mundo moderno frequentemente nos rouba. A maioria das pessoas vive à mercê de acontecimentos externos, como se cada evento fosse uma onda que as empurra para onde quer. Ao adotar o princípio da dicotomia do controle, você se torna o marinheiro da sua própria embarcação. Não importa se há tempestade, você ainda tem o leme em mãos. Esse redirecionamento é simples em teoria, mas profundo na prática. Requer presença, disciplina e uma decisão diária de não desperdiçar energia onde ela não pode ser aplicada com eficácia. Vem então o segundo princípio estoico: aceite aquilo que você não pode controlar. Esta não é uma rendição, nem um convite à passividade. Aceitação, para os estoicos, é lucidez. Trata-se de reconhecer a realidade como ela é, antes de decidir como agir. Lutar contra o inevitável só aumenta o sofrimento. Se um voo foi cancelado, discutir com o atendente não vai fazer o avião voltar, mas aceitar o imprevisto e redirecionar sua energia para soluções práticas, como buscar outro voo ou adaptar seus planos,
permite que a mente permaneça funcional, centrada e eficaz. É nessa aceitação lúcida que floresce a serenidade. O estoico não nega a frustração, mas não se apega a ela. Se chover no dia do piquenique, muda o local para dentro de casa. Se uma doença o afasta de sua rotina habitual, ele adapta seus esforços para o que ainda pode ser feito. Essa atitude de acolher a realidade, sem resistência inútil, é o que permite manter a tranquilidade mesmo nas fases mais adversas da vida. O estoico aprende a dançar com o caos sem perder o compasso. Essa dança com a realidade exige autoconhecimento. E é aqui que entra o terceiro princípio: conheça a si mesmo. Sêneca sugeria, ao final de cada dia, revisar pensamentos, comportamentos e emoções, não como um juiz cruel, mas como um observador honesto. Por que fiquei irritado com aquela crítica? O que me causou ansiedade hoje? Em que momento fui impaciente? Esse tipo de reflexão traz clareza. Ela revela padrões que se repetem e oferece a oportunidade de crescer um pouco a cada dia. Afinal, como mudar aquilo que você nem percebe que faz? Manter um diário de reflexões é uma excelente prática estoica. Escrever sobre seus sentimentos, erros e aprendizados ajuda a tornar o invisível visível. É como acender uma lanterna dentro de si mesmo. E o mais bonito disso tudo é que o autoconhecimento não exige perfeição. Pelo contrário, ele floresce na humildade. Não se trata de querer ser impecável, mas de se comprometer com a evolução constante. É reconhecer que cada dia traz lições valiosas, desde que você esteja disposto a escutá-las. Ao compreender melhor suas emoções e gatilhos, você passa a ter mais domínio sobre suas reações. Isso fortalece sua fortaleza interior. Quando você sabe o que te desestabiliza e por quê, pode agir com mais intenção e menos impulso. Não é fácil, mas é libertador. O estoico não se deixa arrastar por acessos de raiva ou tristeza, porque construiu, tijolo por tijolo, um espaço interno de clareza. E esse espaço é o início da verdadeira calma, aquela que não depende do silêncio do mundo, mas da harmonia interior. Com esse terreno do autoconhecimento mais firme, avançamos para o quarto princípio estoico: cultive a virtude como o bem supremo. Para os estoicos, tudo o que realmente importa na vida se resume a uma coisa: o seu caráter. Virtude, aqui, não é um conceito moralista ou abstrato. É ação. É viver com sabedoria, coragem, justiça, autocontrole. Tudo aquilo que você faz, decide ou pensa deve estar alinhado com esses valores. Ao cultivar virtude, você se torna menos vulnerável às oscilações do mundo, porque seu valor não depende de reconhecimento externo, mas da integridade com que você age. O estoicismo não condena riquezas, saúde ou prestígio. Eles os chamam de preferidos indiferentes. São bons de se ter, mas não essenciais para uma vida plena. A verdadeira felicidade está em agir com excelência moral, mesmo quando ninguém está vendo. Ser honesto quando é difícil. Ser justo mesmo quando você poderia se aproveitar da situação. Ser moderado quando tudo à sua volta grita por exagero. Ser corajoso quando o medo tentar paralisar. Isso é virtude, e ela é a única coisa que realmente está sempre sob seu controle. Essa visão é revolucionária, especialmente em uma época como a nossa, onde tantos buscam felicidade na próxima compra, na próxima promoção ou na próxima curtida. A virtude não precisa de circunstâncias ideais. Ela floresce onde você está, com os recursos que você tem agora. Ao escolher viver de acordo com valores elevados, você constrói uma autoestima sólida, que não desmorona diante da crítica ou do fracasso. A virtude, para os estoicos, é a raiz da verdadeira liberdade e da serenidade. Aplicar esse princípio no cotidiano é simples, mas não é fácil. Exige atenção, vigilância e repetição. Está diante de uma escolha difícil? Pergunte-se: o que alguém sábio, justo, com autocontrole e coragem faria agora? A resposta talvez não seja a mais confortável, mas será a mais nobre. E cada vez que você escolhe o caminho virtuoso, mesmo em coisas pequenas, como ouvir com paciência, cumprir uma promessa, manter a palavra, você fortalece essa musculatura interna que sustenta a calma diante das adversidades. Passamos então ao quinto princípio: viva no presente. Marco Aurélio escreveu algo poderoso: não deixe que o futuro o perturbe.
Você o enfrentará, se necessário, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. O passado já se foi. O futuro ainda não chegou. Viver fora do agora é viver em ilusão. E ilusão gera sofrimento. Repetimos erros antigos em nossas mentes ou antecipamos problemas que talvez nunca ocorram. Isso gera estresse, ansiedade, distração. A resposta estoica é clara: volte para o momento presente. Esse retorno à presença não é uma tarefa mística, é prática. Envolve atenção plena ao que você está fazendo. Comer, caminhar, trabalhar, conversar, com total entrega. Evite a armadilha da multitarefa. Quando fizer algo, faça apenas isso. Ao focar no presente, você reduz drasticamente a ansiedade e aumenta sua eficácia. E mais importante, você aprende a saborear o instante, por mais simples que seja. A paz que tanto buscamos não está num futuro ideal, mas na qualidade com que vivemos o agora. Essa capacidade de ancorar-se no presente é também o alicerce do sexto princípio estoico: cultive a tranquilidade interior. Os antigos chamavam isso de ataraxia, um estado de serenidade imperturbável. Não é ausência de emoção, mas uma paz que não balança diante de cada sopro do vento. Essa tranquilidade vem de dentro e nasce de um entendimento profundo. Não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Epicteto dizia isso claramente, e quando você entende isso de verdade, percebe que é possível ter controle sobre sua paz, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa independência emocional é uma conquista diária. O insulto só fere se você acreditar que ele diz algo verdadeiro sobre você. A crítica só abala se você der a ela mais importância do que aos seus próprios valores. O erro só paralisa se você achar que ele define quem você é. Treinar essa mudança de perspectiva é como trocar as lentes pelas quais se vê o mundo. E essa troca precisa de prática. Requer parar, respirar, pensar, antes de reagir. Criar esse pequeno intervalo entre estímulo e resposta é um gesto de enorme poder. Os estoicos recomendavam desenvolver hábitos que sustentem essa serenidade. Meditação, caminhadas conscientes, leitura reflexiva, contato com a natureza, sono de qualidade, tudo isso contribui para fortalecer a mente. Mas, acima de tudo, é necessário cultivar uma filosofia de vida coerente. Quando você sabe o que importa e o que não importa, fica mais difícil ser abalado pelas opiniões alheias, pelos erros inevitáveis, pelos dias ruins. A vida continua acontecendo, mas dentro de você há um centro firme, uma âncora silenciosa. A chamada pausa estoica é uma técnica simples, porém transformadora. Diante de uma provocação, em vez de reagir no impulso, pare, respire, questione sua interpretação dos fatos. Escolha sua resposta com base nos seus valores e não nas suas emoções momentâneas. Essa pequena pausa pode evitar grandes arrependimentos. Ela transforma uma reação impulsiva em uma ação consciente, e essa diferença muda tudo. Com o tempo, essa pausa se torna um reflexo natural, um hábito tão seu quanto respirar. Essa serenidade cultivada por dentro te prepara para enfrentar qualquer tipo de tempestade. Em vez de viver buscando calmarias externas, você constrói um abrigo que sempre carrega com você. E é aí que o último princípio entra em cena com ainda mais profundidade. Pratique o desapego e a gratidão. Os estoicos nos lembram de algo essencial, mas muitas vezes ignorado. Tudo é passageiro. Suas posses, sua saúde, seus relacionamentos, até sua própria vida. Apegar-se com desespero a essas coisas é abrir espaço para sofrimento desnecessário. Isso não significa viver friamente, sem afeto. Pelo contrário, significa amar, aproveitar, agradecer, mas sem o peso do apego cego. Uma forma poderosa de desenvolver essa perspectiva é através do exercício do memento mori, lembrar-se de que vamos morrer. Esse não é um pensamento mórbido, mas um lembrete de urgência e apreciação. Ele te ensina a valorizar o que tem, a não tomar nada como garantido, a escolher com mais consciência o que merece sua atenção. A vida é breve, e justamente por isso deve ser vivida com presença, leveza e significado. Além do memento mori, os estoicos também praticavam a praemeditatio malorum, a premeditação dos males.
Trata-se de imaginar de forma controlada e consciente a perda daquilo que você valoriza, não como uma tortura mental, mas como um exercício de preparação e apreciação. Imagine que você perde um bem material importante ou que alguém querido se afasta. Esse pensamento, por mais desconfortável que seja, não serve para gerar medo, mas para te lembrar do valor daquilo que você ainda tem. Ele transforma o hábito da reclamação em gratidão sincera. Essa gratidão se manifesta quando você começa a olhar para o que está presente e não apenas para o que está ausente. Quando você deixa de medir a vida pelo que falta e começa a valorizá-la pelo que existe agora, algo muda por dentro. Anotar diariamente 3 coisas pelas quais você é grato é um exercício simples, mas profundamente poderoso. Essa prática treina seu olhar para o positivo e reforça uma perspectiva mais equilibrada. Com o tempo, sua mente se acostuma a buscar motivos para agradecer, mesmo nos dias difíceis. O desapego também se manifesta na maneira como lidamos com nossas posses. Vivemos em uma era de excesso, onde somos bombardeados por estímulos que nos dizem o tempo todo que precisamos de mais. Mais roupas, mais dispositivos, mais conquistas. Mas essa busca infinita gera ansiedade, comparação e frustração. Os estoicos nos convidam a simplificar, a se desfazer do supérfluo, do desnecessário, do que apenas ocupa espaço externo e interno. Ao fazer isso, você limpa não só a casa, mas também a mente. Uma vida mais simples é uma vida com menos distrações e mais essência. Ao reduzir o ruído, você escuta melhor a si mesmo. E quando você tem menos coisas das quais depende emocionalmente, menos coisas têm o poder de te abalar. Isso gera uma leveza que é fundamental para manter a calma nos momentos de incerteza. O desapego é, portanto, um caminho direto para a liberdade interior. Ele não exige que você tenha menos. Exige apenas que você precise de menos. Unindo o desapego à gratidão, você forma uma combinação poderosa. Aprecia sem se prender, ama sem depender, vive com presença e propósito. Esses 2 hábitos, se praticados com constância, mudam radicalmente a forma como você se relaciona com o mundo e consigo mesmo. Você passa a sentir mais, mas sofrer menos. Passa a ver mais beleza, mesmo na impermanência. E isso, por si só, já é um ato de profunda sabedoria estoica. Assim, ao reunir todos os 7 princípios, concentrar-se no que se pode controlar, aceitar o que não se pode, cultivar o autoconhecimento, viver com virtude, permanecer no presente, construir tranquilidade interior e praticar desapego com gratidão, o resultado é uma mente mais firme, um coração mais leve e uma vida mais coerente com o que realmente importa. O estoicismo, afinal, não é uma fuga da realidade, mas uma forma mais lúcida de habitá-la. Uma filosofia que, em vez de prometer milagres, oferece ferramentas para enfrentar o real com coragem, clareza e calma. Imagine agora situações comuns do dia a dia. O trânsito parado no fim da tarde, um colega de trabalho que sempre tem um comentário atravessado, um imprevisto que obriga você a mudar os planos. Em vez de se deixar levar pelo impulso, você se lembra da dicotomia do controle. Inspira fundo, distingue o que pode e o que não pode fazer e age com serenidade. Parece algo pequeno, mas é uma revolução interna. Essa mudança de atitude praticada diariamente transforma completamente o modo como vivemos o cotidiano. Com o tempo, esse novo olhar se torna natural. Aquilo que antes te tirava do sério, agora se transforma em oportunidade de treino. Um atraso inesperado vira um momento para reflexão. Um erro cometido se torna um ponto de aprendizagem. Um conflito se converte em chance de exercer a virtude. Isso não significa que você se torne indiferente ou apático, mas que passa a reagir com mais sabedoria e menos drama. Você deixa de ser um escravo dos acontecimentos para se tornar autor da própria postura diante da vida. Essa postura firme e tranquila não nasce da negação das emoções, mas da sua compreensão. Você passa a identificar com clareza o que está sentindo e a origem desse sentimento. A raiva não é mais um estouro. Ela é percebida, questionada, compreendida. A tristeza não te afoga. Ela se torna uma visita que vem e vai sem te dominar. O medo não paralisa.
Ele é acolhido e colocado em perspectiva. O estoico aprende a dialogar com suas emoções sem ser refém delas. Esse domínio emocional reforça a capacidade de tomar decisões mais sábias. A mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço de observação e ação consciente. Em vez de responder com pressa, você responde com clareza. Em vez de se arrepender depois, você se antecipa com equilíbrio. Essa lucidez é conquistada com prática, reflexão e repetição. Nenhuma transformação interior acontece de um dia para o outro, mas cada esforço conta e constrói. Ao longo da história, muitas pessoas encontraram nessa filosofia um caminho real de fortalecimento. Pense em figuras como Cícero, que aplicava os princípios estoicos em sua vida política turbulenta, ou em militares brasileiros que, em situações extremas, mantiveram a calma e a honra guiados por uma visão estoica da vida. Mesmo sem conhecer todos os termos filosóficos, viveram segundo eles. Isso mostra que o estoicismo não é apenas um conjunto de ideias, mas uma prática viva, uma arte de viver que pode ser aprendida por qualquer um. E é exatamente por isso que essa filosofia continua atual, 2 milênios depois de seu surgimento. Em um mundo onde tudo muda o tempo todo, onde as certezas são escassas e a pressão é constante, o estoicismo oferece raízes. Ele não promete remover os problemas da vida, mas ensina a enfrentá-los com dignidade. Não oferece atalhos fáceis, mas caminhos sólidos. E talvez o mais importante, ele te devolve o poder de ser autor da própria vida, mesmo quando as circunstâncias tentam escrever por você. Quando você começa a viver com essa perspectiva, nota que as coisas deixam de te dominar como antes. Um dia difícil já não tem o mesmo peso. Você aprende a perceber que os fatos são neutros. É a interpretação que damos a eles que determina como nos sentimos. Uma crítica no trabalho, por exemplo, pode ser vista como ataque pessoal ou como uma oportunidade de crescimento. A escolha entre essas duas reações está em suas mãos. O estoicismo não apaga os desafios da vida, mas redefine como você os encara. Essa redefinição é o ponto de virada para quem busca equilíbrio emocional verdadeiro. É como trocar o centro de controle da sua vida, de fora para dentro. Deixar de ser uma marionete puxada pelos fios do mundo para ser alguém que, mesmo em meio ao caos, permanece firme em sua essência. Isso exige constância, porque os antigos hábitos de reação impulsiva são teimosos. Mas cada vez que você escolhe responder com calma, sabedoria e virtude, você fortalece esse novo caminho dentro de si. E aos poucos, as pessoas ao seu redor começam a notar. Um amigo te pergunta como você consegue manter a calma diante de situações que enlouqueceriam qualquer um. Um familiar se inspira na sua paciência. No trabalho, sua postura se torna referência. Isso não porque você faz discursos sobre filosofia, mas porque vive seus princípios. Como dizia Sêneca, longa é a vida para quem sabe aproveitá-la. E quem vive com clareza, presença e propósito faz exatamente isso. Transforma a própria existência em testemunho vivo do que realmente importa. Nesse ponto, torna-se mais fácil aplicar outro aspecto fundamental do estoicismo, a compaixão. Embora os estoicos valorizem o controle das emoções, eles não incentivam o distanciamento humano. Pelo contrário, reconhecem que todos os seres humanos compartilham a mesma razão, a mesma fragilidade e os mesmos desafios. Quando alguém te trata mal, a resposta estoica não é rancor ou revanche, mas compreensão. Talvez aquela pessoa esteja agindo sob a influência de dores que você não conhece. Isso não justifica o erro, mas amplia sua empatia e evita que você reaja com o mesmo veneno. Essa postura compassiva é uma forma de manter a calma, porque reduz conflitos desnecessários. Você aprende a não levar tudo para o lado pessoal, a não buscar brigas onde não há necessidade, a não carregar pesos que não te pertencem. A compaixão, nesse sentido, é estratégica. Ela protege sua paz e reforça sua virtude. Ela também te torna mais leve. E leveza é um dos pilares da serenidade. Não a leveza superficial de quem foge dos problemas, mas a leveza profunda de quem já não carrega mais o mundo nas costas. E quando se fala em serenidade, é impossível não lembrar da importância de uma rotina alinhada com esses princípios. A vida é feita de repetições,
de pequenos atos diários que moldam nosso caráter. Ao acordar, você pode já iniciar o dia com uma breve meditação ou reflexão estoica. Durante o café, praticar a gratidão. No trajeto para o trabalho, lembrar-se da dicotomia do controle. Ao longo do dia, manter a atenção plena. E, ao final, revisar mentalmente o que fez bem e o que pode melhorar. Esses rituais não consomem tempo, eles devolvem sentido. Esses rituais diários funcionam como âncoras mentais. Eles te lembram constantemente de que você tem escolhas, não sobre o que acontece, mas sobre como vai responder. E essa lembrança é vital em um mundo onde somos bombardeados por estímulos que querem nossa reação imediata. Um comentário negativo nas redes sociais, uma notícia alarmante, um atraso inesperado. O hábito de pausar, refletir e agir com intenção se torna um escudo contra essa avalanche de reatividade. E quanto mais você pratica, mais automático esse novo modo de viver se torna. É comum que no começo você se sinta estranho ou artificial ao tentar aplicar esses princípios. Talvez pense, não sou assim, isso não combina comigo, mas isso é apenas o eco de antigos padrões de comportamento tentando resistir à mudança. A transformação profunda exige desconforto inicial. Como um músculo que nunca foi treinado, sua mente pode doer nas primeiras tentativas de controle emocional. Mas com o tempo, ela se fortalece. Você começa a ver que manter a calma não é ser passivo, é ser poderoso de uma forma que poucos entendem. Esse tipo de poder silencioso é o que diferencia a força estoica da agressividade comum. Enquanto muitos confundem força com gritar mais alto ou dominar pela intimidação, o estoico mostra que a verdadeira força é domínio de si mesmo. É não se deixar levar pelas provocações, é manter a compostura mesmo quando tudo dentro de você grita por reação. Essa força é rara e por isso tão valiosa. E o melhor, ela está ao alcance de todos, não importa a idade, classe social ou trajetória de vida. Pense em alguém como Dona Celina, uma aposentada que passou por grandes perdas e dificuldades financeiras. Em vez de se entregar ao desânimo, ela encontrou no estoicismo uma fonte de consolo e direção. Todos os dias, escreve em seu caderno 3 motivos para agradecer, mesmo que tenha sido apenas o sol que entrou pela janela ou o abraço de um neto. Quando surge um problema, ela respira fundo, repete para si mesma, "Isso não está sob meu controle", e segue com serenidade. A paz que ela transmite inspira quem está ao redor, sem necessidade de palavras. Esse é o tipo de sabedoria que o estoicismo cultiva, silenciosa, prática, transformadora. Ele não exige que você mude o mundo, mas que mude a forma como você habita o mundo. E essa mudança começa dentro. Cada pequeno ato, cada decisão consciente, cada momento em que você escolhe a virtude em vez do impulso, é um tijolo a mais na construção dessa fortaleza interior. E ela não se ergue de um dia para o outro, mas cresce com constância, como tudo que é sólido e verdadeiro. Viver com base nesses 7 princípios estoicos não é uma promessa de felicidade permanente, mas um caminho para a estabilidade emocional e o equilíbrio duradouro. É uma prática diária, imperfeita e humana. Você ainda vai se irritar, vai sentir medo, vai falhar. Mas a diferença é que agora você terá ferramentas para lidar com tudo isso com mais sabedoria. E aos poucos, verá que os mesmos desafios que antes te desestabilizavam agora servem como oportunidades de fortalecimento. A tempestade continua a cair, mas você permanece de pé, calmo, firme e em paz consigo mesmo. À medida que essa prática se consolida, a sua percepção da vida começa a se modificar. Situações que antes eram vistas como ameaças ou fontes de angústia passam a ser interpretadas como testes, convites ao crescimento. Uma crítica passa a ser uma chance de humildade, uma falha, uma lição, um dia difícil, uma oportunidade de testar sua resistência interna. O estoicismo convida você a olhar a realidade com olhos mais firmes e menos melindrosos. Em vez de esperar que o mundo seja ideal, você aprende a se fortalecer para lidar com ele como ele é. Esse fortalecimento não torna a vida menos intensa, mas mais profunda. Quando você abandona a expectativa de que tudo corra como deseja, começa a viver com mais leveza. Não por resignação, mas por compreensão.
A vida deixa de ser um campo de batalha entre você e o que acontece, e passa a ser uma jornada de adaptação e aprendizado. O estoico não exige da realidade aquilo que ela não pode oferecer. Ele oferece a si mesmo o que tem de melhor, independentemente da realidade. E isso o torna mais preparado para a alegria, para a dor, para tudo que vier. Imagine, por exemplo, que você recebe uma notícia desagradável. O impulso automático seria reclamar, se revoltar ou se afundar em tristeza. Mas você respira fundo, reconhece que aquilo está fora do seu controle e se pergunta: o que posso fazer com isso agora? Talvez a resposta seja simplesmente esperar. Talvez seja replanejar algo. Talvez seja consolar alguém. O que muda não é o fato em si, mas a atitude com que você o acolhe. E essa atitude se reflete em toda a sua conduta, tornando sua vida mais centrada e menos reativa. Com o tempo, essa mudança começa a afetar outras áreas da sua vida. Seus relacionamentos se tornam mais estáveis, porque você já não reage com impulsividade ou exigência. Seus projetos ganham consistência, porque você aprende a perseverar mesmo diante das frustrações. Sua saúde mental melhora, porque você para de lutar contra fantasmas que nunca poderia vencer. E sua autoestima cresce, não baseada em conquistas externas, mas na certeza de que você está vivendo de acordo com princípios sólidos, com aquilo que realmente acredita. Tudo isso não significa que você será invulnerável. Ainda haverá dias em que você vai se desorganizar, vai se sentir frágil, vai perder o eixo. Mas mesmo nesses momentos, você saberá para onde voltar. A filosofia estoica se torna um mapa, um ponto de retorno. Aquele lugar interno onde você reencontra o seu centro, onde relembra que não precisa controlar tudo, que pode aceitar com dignidade, que pode reagir com virtude, que pode voltar ao presente e cultivar sua calma novamente. E talvez esse seja o maior presente do estoicismo, a construção de um refúgio interior, um espaço dentro de você que não depende de mais nada para existir. Ele não precisa de aplausos, nem de certezas, nem de garantias. Ele é construído com disciplina, reflexão e prática constante. E uma vez edificado, permanece lá. Mesmo quando a vida te puxa para baixo, esse refúgio te sustenta. Ele te lembra de quem você é, do que você controla, do que importa, e te dá forças para continuar caminhando com serenidade, mesmo em meio às maiores turbulências. Esse refúgio interior, uma vez acessado, transforma sua relação com o sofrimento. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser uma mestra silenciosa. O desconforto se torna material de construção. O fracasso vira oportunidade de análise. O estoico entende que cada evento difícil carrega consigo uma chance de crescimento, desde que haja disposição para aprender. Em vez de resistir ou fugir, ele acolhe, não com fraqueza, mas com força interior. Essa aceitação ativa permite que o sofrimento seja digerido, assimilado, transformado em sabedoria. E essa sabedoria não se restringe a grandes crises. Ela se aplica às pequenas frustrações do cotidiano, a fila longa, o erro bobo, o plano que não saiu como esperado. Em cada uma dessas situações, há um convite à prática da paciência, da flexibilidade e da humildade. Em vez de se perder em irritações inúteis, o estoico aproveita esses momentos como treino. A vida cotidiana vira um campo de exercícios espirituais, onde cada acontecimento é uma oportunidade para desenvolver virtude. E quanto mais se pratica, mais natural essa postura se torna. É nesse espírito que a calma estoica deixa de ser um estado esporádico e passa a ser uma característica da personalidade. Não mais algo que você busca de vez em quando, mas algo que você incorpora. A raiva perde força, a pressa se dissolve, a urgência se torna menos urgente. Você passa a viver num ritmo diferente, não mais puxado pelos gritos do mundo, mas guiado por uma bússola interna. E mesmo quando você sai do eixo, sabe como voltar. Tem um caminho, um ritual, uma filosofia que te guia de volta para si mesmo. Outro benefício poderoso dessa prática é o silêncio interior. Em meio ao ruído constante do mundo, o estoico aprende a valorizar o espaço entre os pensamentos, entre os julgamentos. Essa pausa mental permite que você observe antes de concluir, respire antes de responder, pense antes de decidir. É nesse intervalo que mora a liberdade,
a liberdade de não ser escravo do automático. O silêncio interior não é ausência de pensamentos, mas domínio sobre eles. Uma mente que não grita, mas escuta, que não julga às pressas, mas considera com sabedoria. E a partir desse silêncio, nasce algo ainda mais raro: clareza. A capacidade de ver a vida como ela é, sem lentes distorcidas pela ansiedade ou pelo desejo. Ver as pessoas com mais empatia, ver os problemas com mais estratégia, ver a si mesmo com mais honestidade. Essa clareza não é algo que se compra ou que se encontra em livros apenas. Ela vem da prática diária dos princípios estoicos, da reflexão constante, do hábito de se perguntar: o que depende de mim? O que é virtuoso? O que é realmente importante? Essa jornada não é linear. Haverá retrocessos, dias difíceis, recaídas em velhos padrões. Mas o progresso não se mede pela ausência de erros, e sim pela velocidade com que se retoma o caminho. O estoico não busca perfeição, mas constância. Ele entende que a vida é feita de ciclos, que a maturidade emocional vem em camadas, e que cada dia traz a chance de ser um pouco melhor. E com essa visão, ele segue, sereno, atento e comprometido com uma vida que, embora imperfeita, é vivida com plena intenção. Essa constância, mesmo diante das falhas, é o que realmente diferencia alguém que pratica o estoicismo de forma profunda. A filosofia deixa de ser apenas um conjunto de ideias interessantes e se transforma numa atitude diária, num modo de ser. A repetição, que muitos desprezam, é aqui uma aliada, porque é repetindo que você fortalece os músculos mentais da paciência, da resiliência, da sabedoria. Assim como o corpo se fortalece com treino constante, o espírito se robustece com disciplina e vigilância. Vigilância essa que não tem nada a ver com rigidez ou autocobrança exagerada. É uma vigilância serena, como a de um jardineiro que observa com atenção o que cresce em seu solo. O estoico se pergunta diariamente: o que estou cultivando em mim hoje? Ele sabe que, se não observar seus pensamentos, eles o dominarão. Se não cuidar de suas reações, elas se tornarão automáticas. E se não refletir sobre suas ações, elas poderão se distanciar de seus valores. Esse cuidado constante é uma forma de amor próprio, um zelo pela própria alma. Outro aspecto que reforça essa prática é o senso de finitude. Lembrar-se de que a vida tem um fim é uma das mais poderosas ferramentas estoicas, não para alimentar medo, mas para trazer foco. Quando você sabe que o tempo é limitado, aprende a valorizá-lo mais. Uma conversa com alguém querido ganha um brilho especial. Um momento de silêncio se torna precioso. Uma decisão importante deixa de ser adiada. O memento mori, lembre-se da morte, não é um pensamento fúnebre, mas um chamado à presença total. Esse chamado também pode ser um antídoto contra a procrastinação. Quantas vezes adiamos o que é importante esperando o momento certo? O estoico sabe que o momento certo é agora, não amanhã, não depois. A única garantia é o instante presente, e por isso ele busca viver com intensidade e sobriedade ao mesmo tempo. Intenso na entrega ao que importa, sóbrio na relação com os prazeres e desejos. Ele entende que o excesso, mesmo de coisas boas, pode gerar desequilíbrio. A virtude mora no meio, no equilíbrio entre ação e contemplação. E quando surgem conflitos, sejam internos ou externos, o estoico sabe que não precisa vencê-los com força bruta. Ele escolhe o caminho da razão, da empatia e da estratégia. Em vez de explodir, ele escuta. Em vez de acusar, ele compreende. Em vez de julgar às pressas, ele investiga. Esse tipo de postura gera relações mais saudáveis, ambientes mais harmoniosos e uma mente mais pacificada. Isso não significa que ele aceite abusos ou injustiças, mas que sabe quando lutar, como lutar e com que armas lutar. Com o tempo, essa maneira de viver começa a criar frutos profundos. A vida se torna mais coerente, as decisões mais alinhadas com os valores pessoais, as emoções mais equilibradas, os relacionamentos mais sólidos, a mente mais tranquila. Nada disso acontece por mágica, nem da noite para o dia. Mas com prática, reflexão e compromisso, o estoico vai, pouco a pouco, transformando-se em alguém cuja calma não é circunstancial, mas cultivada. E essa transformação silenciosa
é talvez a mais poderosa de todas. E essa transformação não precisa ser exibida nem alardeada. O verdadeiro estoico não sente necessidade de se mostrar calmo. Ele simplesmente é. Sua serenidade não depende de aplausos nem da validação externa. É um estado interno, resultado de decisões conscientes acumuladas ao longo do tempo. Ele não busca parecer forte, mas ser forte de fato. E essa força tranquila, que não faz barulho, tem o poder de inspirar sem impor. As pessoas ao redor sentem, mesmo que não saibam explicar, que há algo diferente ali. Uma presença firme, uma paz que não oscila com o vento. Esse tipo de presença se constrói através da prática diária dos 7 princípios estoicos. Não há segredo oculto, nem caminho rápido. Há apenas o exercício constante de distinguir o que se pode e o que não se pode controlar, de aceitar a realidade sem resistência desnecessária, de olhar para dentro com honestidade, de agir com virtude, de viver o presente com atenção, de cultivar a paz interior e de desapegar com gratidão. Esses são os pilares que sustentam uma vida estoica, simples, profunda e resiliente. Quando esses pilares estão bem firmados, você percebe uma mudança importante. Você não precisa mais que o mundo mude para se sentir em paz. A serenidade deixa de depender do silêncio externo, do bom humor alheio, do sucesso imediato. Ela passa a brotar de um solo que você mesmo preparou, regou e protegeu. Isso não te torna imune à dor, mas te dá ferramentas para atravessá-la com mais dignidade. Você aprende a sofrer sem se perder, a falhar sem se destruir, a recomeçar com humildade e coragem. E o mais belo disso tudo é que esse caminho está disponível para qualquer pessoa. Não importa sua idade, formação ou história. Você pode começar hoje com um gesto simples: observar sua próxima reação, respirar antes de responder, questionar um pensamento automático, escolher um pequeno ato de virtude, escrever uma linha de gratidão, recusar-se a ser dominado por algo que você sabe que é passageiro. Esses gestos, repetidos com intenção, moldam uma nova maneira de estar no mundo, mais consciente, mais livre, mais sábia. Com o tempo, você começa a perceber os frutos: menos ansiedade, menos raiva, menos agitação mental, mais foco, mais clareza, mais leveza. O estoicismo não elimina os altos e baixos da existência, mas ensina a atravessá-los com equilíbrio. E isso muda tudo. A sua energia, antes desperdiçada em batalhas internas e externas sem sentido, agora é canalizada para o que realmente importa. E o que importa, no fim, é viver com autenticidade, com presença, com propósito, não para agradar os outros, mas para honrar a si mesmo. Essa vida com propósito não precisa ser grandiosa, não precisa de palco nem de seguidores. Pode acontecer em silêncio, numa casa simples, num cotidiano comum. O estoicismo não mede sucesso por fama ou fortuna, mas pela coerência entre aquilo que você acredita e aquilo que você faz. E viver dessa forma é, por si só, um ato de resistência em um mundo que vive à deriva. É um caminho de firmeza no meio da instabilidade. Uma filosofia para quem quer deixar de ser refém do mundo e passar a habitá-lo com liberdade e calma. E à medida que essa filosofia se enraiza, você percebe que a liberdade verdadeira não está em fazer tudo o que quiser, quando quiser, mas em não ser escravo dos próprios impulsos. Essa é uma das maiores lições estoicas. Liberdade é autodisciplina. Não se trata de repressão, mas de direção, de escolher conscientemente o rumo da própria vida, mesmo quando tudo ao redor convida à distração, ao exagero, ao imediatismo. O estoico não é aquele que se priva da vida, mas aquele que a vive com presença, sobriedade e profundidade. Essa sobriedade é o que sustenta a alegria genuína, aquela que não depende de eventos grandiosos para existir. Quando você cultiva uma mente tranquila, pequenas coisas ganham um valor imenso. Uma conversa honesta, um momento de silêncio, um gesto de bondade. A vida, em sua simplicidade, revela uma beleza que o excesso de estímulo geralmente esconde. Você não precisa mais buscar sensações extremas para se sentir vivo. Basta estar inteiro em cada experiência. A calma estoica não é ausência de emoção, é presença com consciência. E nessa presença, você aprende a dizer não.
Não há tudo que te afasta da sua essência. Não há compromissos vazios. Não há relacionamentos tóxicos. Não há ruído desnecessário. Dizer não com firmeza é um dos maiores sinais de clareza interior. Quem vive em paz consigo mesmo não precisa agradar a todos. E ao definir seus limites com serenidade, você ensina aos outros, sem palavras, que sua tranquilidade não está à venda, que você escolheu um outro modo de viver, um modo mais firme, mais calmo, mais verdadeiro. Essa firmeza também se aplica aos momentos de decisão. O estoico pondera, avalia com razão, considera o impacto de suas ações antes de agir. Ele não se precipita nem se omite. A razão é sua bússola, mas seu coração não está ausente. A virtude o orienta, seja em decisões familiares, profissionais ou pessoais. E mesmo quando erra, ele reconhece o erro sem se afundar em culpa. Corrige o curso e segue adiante. A falha não o define. O que o define é a forma como lida com ela. Esse comprometimento com o progresso contínuo traz uma enorme sensação de dignidade. Não é orgulho, nem vaidade. É saber que você está tentando viver com coerência, com valor, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não há aplauso. Essa é a verdadeira paz. Estar em paz com sua consciência. Saber que você tentou ser justo, honesto, sábio, e isso gera uma serenidade que nenhuma circunstância pode roubar, porque ela não depende do que está fora, mas do que você construiu dentro. Com isso, os dias ganham mais sentido. As dificuldades perdem seu poder de paralisar. As conquistas deixam de ser um fim em si mesmas e passam a ser expressões do seu caráter. A vida se torna uma sequência de pequenos atos virtuosos que, somados, criam uma existência plena. E mesmo diante do caos, da incerteza e das dores inevitáveis, você pode se manter centrado. Não por ser inatingível, mas por estar comprometido com algo maior que o conforto. A verdade, a virtude e a liberdade interior. Essa liberdade interior, baseada na virtude, é o que diferencia uma vida vivida por inércia de uma vida vivida com intenção. O estoico não espera que as circunstâncias sejam perfeitas para começar a viver bem. Ele começa agora, com o que tem, onde está, e é exatamente essa decisão que o liberta do sofrimento desnecessário. A dor existe, é parte da vida, mas o sofrimento que nasce da resistência inútil, da busca constante por controle externo ou da comparação interminável, esse sim pode ser evitado com uma mudança de perspectiva. E ao parar de resistir ao que é inevitável, o estoico aprende a fluir. Não como alguém passivo, que aceita tudo de cabeça baixa, mas como alguém que entende quando lutar e quando soltar. Ele luta por justiça, por coerência, por crescimento, mas solta quando vê que a insistência virou obstinação cega. Essa sabedoria de saber o momento certo de cada atitude é fruto da prática constante da introspecção. Ao se observar com honestidade todos os dias, ele vai afinando esse discernimento, e com ele vai afinando também a sua calma. Outro efeito dessa filosofia é que ela te aproxima da realidade. Em vez de projetar expectativas irreais sobre pessoas e situações, você aprende a ver as coisas como são. Um colega de trabalho difícil deixa de ser um inimigo pessoal e passa a ser apenas alguém com dificuldades que você pode ou não escolher confrontar. Um projeto que fracassa não significa que você fracassou como pessoa. Uma crítica dura não define seu valor. O estoico não se ilude com rótulos ou aparências. Ele busca a essência, a verdade por trás das reações. E quando você vive a partir dessa essência, algo dentro de você se alinha. Você começa a agir de forma mais direta, mais simples, mais verdadeira. As máscaras caem. A necessidade de aprovação diminui. E no lugar dela, cresce uma satisfação tranquila por viver de acordo com o que realmente acredita. Você passa a se sentir mais inteiro, menos dividido entre o que pensa e o que faz. E essa integridade, esse alinhamento entre pensamento e ação, é uma das fontes mais profundas de paz interior. Essa paz não é egoísta, ela transborda. Pessoas calmas, centradas e conscientes impactam quem está ao redor. Não precisam dar conselhos nem impor sua visão. Apenas com sua presença inspiram.
São como uma brisa fresca em um ambiente tenso, e quando você se torna essa presença, contribui para um mundo menos reativo, menos violento, menos caótico. Não porque mudou o mundo, mas porque mudou a si mesmo. E como ensinava Epicteto, se você deseja melhorar o mundo, comece por melhorar a si mesmo. Isso é tudo o que você pode controlar. Ao chegar nesse ponto da jornada estoica, você percebe que tudo que parecia impossível no começo, manter a calma diante do caos, agir com sabedoria mesmo sob pressão, aceitar o que não pode mudar, agora parece parte natural da sua vida. E isso não é mágica. É resultado de prática, dedicação e principalmente de uma escolha: viver com intenção. Escolher a cada dia cultivar aquilo que ninguém pode tirar de você. Sua atitude, sua mente, sua virtude. Porque no fim, é isso que sustenta a verdadeira calma. E quando você compreende profundamente que sua verdadeira riqueza está na maneira como responde ao mundo, não no que o mundo te oferece, nasce dentro de você uma confiança silenciosa. Uma confiança que não depende de sorte nem de garantias. Você sabe que vai enfrentar dias difíceis, perdas, desafios imprevistos, mas também sabe que está equipado internamente para lidar com eles. Não por arrogância, mas por preparo. Você treinou sua mente, educou suas emoções, firmou suas escolhas em princípios. Essa base sólida permite que você caminhe com firmeza, mesmo sobre terrenos instáveis. Essa firmeza não se traduz em rigidez. O estoico não é inflexível, ele se adapta sem se corromper. Ele é como o bambu que enverga com o vento, mas não quebra. Ele muda de rota quando necessário, sem perder seu norte. Essa capacidade de ajustar-se às circunstâncias, sem perder os valores centrais, é uma forma superior de inteligência emocional. É o que permite atravessar crises sem perder o senso de direção, encarar perdas sem se autodestruir, mudar de planos sem se desorientar por completo. A cada nova situação, o estoico faz as mesmas perguntas básicas. O que depende de mim aqui? O que é a atitude mais virtuosa neste momento? Como posso agir com sabedoria, justiça, coragem e autocontrole? Essas perguntas o mantêm no eixo. Elas funcionam como faróis que iluminam o caminho, mesmo em noites escuras. E quanto mais ele as pratica, mais rápidas e instintivas se tornam as respostas. Não porque ele virou um robô, mas porque internalizou valores sólidos que agora servem como guia constante. Essa clareza se reflete também em sua comunicação. O estoico busca dizer apenas o necessário, sem exageros, sem floreios inúteis. Ele valoriza o silêncio e a escuta. Quando fala, o faz com intenção, com respeito, com discernimento. Ele sabe que as palavras têm peso e por isso não as desperdiça. Evita fofocas, julgamentos apressados, explosões emocionais. Suas palavras são como flechas bem lançadas, poucas, certeiras e conscientes, e por isso muitas vezes ele é visto como alguém confiável, equilibrado e ponderado. No fundo, essa imagem externa é apenas reflexo de um processo interno contínuo. O estoico está em constante aperfeiçoamento, não por vaidade, mas por responsabilidade consigo mesmo. Ele sabe que sua vida é sua obra mais importante e que cada pensamento, cada decisão, cada atitude é um tijolo nessa construção. Ele não vive de atalhos nem de aparências, vive de fundamento, e esse fundamento é construído com base naquilo que ninguém vê, o modo como ele lida com a dor, com a dúvida, com o orgulho, com o ego. Chegar a esse nível de serenidade não significa não sentir mais nada. Significa sentir com sabedoria. Significa que a dor vem, mas não paralisa. A raiva surge, mas não comanda. A tristeza chega, mas não se instala. Todas as emoções são bem-vindas, mas nenhuma é dona da casa. O estoico aprende a ser anfitrião da própria alma. Ele abre a porta, escuta, aprende e, quando necessário, se despede. Assim, vai cultivando um estado de calma vigilante, de presença contínua, de firmeza gentil. Uma forma de viver que é, ao mesmo tempo, suave e poderosa. Essa forma de viver, ao mesmo tempo suave e poderosa, nos leva a perceber algo essencial. A calma não é apenas uma meta pessoal, mas um presente que oferecemos ao mundo. Quando você se torna alguém menos reativo,
menos movido pela raiva, menos propenso ao julgamento, contribui diretamente para ambientes mais pacíficos, relações mais harmoniosas e decisões mais equilibradas. A transformação individual, nesse sentido, não é isolada. Ela se espalha. Uma mente serena pode acalmar outras. Um gesto de moderação pode evitar um conflito. Uma escuta atenta pode curar um desentendimento. É por isso que o estoicismo, embora centrado no autodomínio, nunca é um convite ao isolamento. O estoico vive no mundo, participa da sociedade, lida com outras pessoas, mas não se deixa arrastar pelo caos coletivo. Ele é parte do todo, mas sem se diluir. Ele contribui, sem se perder, e justamente por estar emocionalmente centrado, pode oferecer mais clareza aos outros. Ele não entra na competição desenfreada, não se contamina com o imediatismo generalizado, não adere à cultura da reclamação. Ele observa, compreende, age quando necessário e recua quando a sabedoria manda esperar. Esse equilíbrio entre ação e contenção é talvez uma das artes mais difíceis de dominar. Saber quando insistir e quando soltar, quando argumentar e quando silenciar, quando intervir e quando apenas observar, são nuances que exigem muita prática interior. O impulso nos puxa para o exagero, mas a sabedoria nos convida à medida. E é exatamente essa medida que define a elegância da postura estoica. Nada de mais, nada de menos, apenas o que é necessário, justo, adequado. Essa sutileza é silenciosa, mas profundamente eficaz, e o efeito disso no dia a dia é quase mágico. Discussões que antes seriam inevitáveis agora se dissolvem. Pequenos imprevistos deixam de roubar a sua paz. A ansiedade do amanhã perde força porque você está ancorado no agora. Sua energia vital, antes drenada por preocupações inúteis, passa a ser aplicada em ações concretas, em relacionamentos mais saudáveis, em um trabalho mais focado. Você se torna mais presente em tudo o que faz. E é essa presença, essa capacidade de estar por inteiro onde está, que torna sua vida mais rica, mesmo sem grandes mudanças externas. A filosofia estoica, nesse ponto, se revela não como uma doutrina distante, mas como uma aliada íntima. Ela está com você no trânsito, na fila do banco, no café da manhã com a família, no momento de silêncio antes de dormir. Ela não exige rituais complexos, nem vocabulário rebuscado. Ela exige apenas intenção, atenção e prática. 3 ingredientes simples, mas raros, porque exigem um esforço contínuo contra o modo automático de viver. Mas quanto mais você os cultiva, mais naturais eles se tornam. E com o tempo, a vida começa a ter outro ritmo. Esse novo ritmo é feito de pausas conscientes, de escolhas ponderadas, de reações controladas. É um ritmo que favorece a lucidez e desestimula a pressa. Você ainda vive no mesmo mundo, com os mesmos desafios, mas por dentro está em outro tempo. Um tempo mais calmo, mais profundo, mais humano, e isso por si só já é uma conquista imensa, porque ao conquistar esse tempo interno, você se liberta do desespero do mundo lá fora e passa a viver com mais leveza, mais direção, mais verdade. Esse viver com mais verdade não significa que a vida se torne perfeita. Pelo contrário, você continua lidando com dores, injustiças, perdas e incertezas, mas agora seu modo de enfrentá-las é outro. Antes, talvez você se sentisse esmagado pelas circunstâncias. Agora você se sente desafiado, mas não derrotado. Essa diferença é sutil, porém profunda. É o que define a resiliência verdadeira, não a ausência de sofrimento, mas a capacidade de atravessá-lo com clareza e dignidade. O estoico sente, sofre, cai, mas se levanta com propósito, e não apenas com pressa. A cada queda, ele aprende mais sobre si. Sabe que falhar faz parte do caminho e que a verdadeira grandeza está em como se reage às falhas. Ele não se identifica com seus erros, nem os nega. Ele os observa, extrai lições, adapta o percurso. Essa humildade ativa é uma de suas maiores forças. Ao invés de se consumir com culpa ou justificativas, ele prefere usar a energia para construir. Corrige-se com firmeza, mas sem se destruir, e essa postura madura o afasta do auto-engano e o aproxima da liberdade interior.
Essa liberdade cresce quando você percebe que não precisa mais correr atrás daquilo que o mundo diz que é indispensável. Você já não se agarra tanto à aprovação dos outros, nem se mede por comparações. Passa a buscar coerência consigo mesmo, não superioridade sobre os demais. E isso muda suas metas. O foco deixa de ser como posso parecer melhor e passa a ser como posso ser mais verdadeiro. Essa mudança sutil transforma decisões, escolhas profissionais, relacionamentos e a maneira como você usa seu tempo. O tempo, aliás, torna-se um recurso ainda mais precioso. Você começa a perceber o quanto desperdiçava energia com distrações, reclamações e disputas inúteis. O estoico valoriza cada momento, porque sabe que ele não volta. O memento mori o lembra constantemente de que a vida é frágil e por isso mesmo bela. Não há tempo a perder com raiva sem sentido, orgulho ferido ou vaidade vazia. Ele escolhe com mais cuidado suas batalhas, suas palavras, suas companhias. Ele seleciona o que merece atenção e o que pode ser deixado ir. Esse discernimento se torna ainda mais evidente nas relações humanas. O estoico entende que os outros também estão em luta, também têm dores que nem sempre demonstram. Por isso, escolhe reagir com empatia, sem se deixar arrastar pela agressividade alheia. Ele sabe que responder a um ataque com outro só gera mais conflito. Em vez disso, busca compreender e, quando necessário, se afastar com dignidade. Ele não se apequena ao nível do ofensor, ele sobe um degrau. Isso não é fraqueza, é força com consciência. E à medida que essa força cresce, ela gera frutos silenciosos, mas visíveis. Sua postura inspira, mesmo sem palavras. Sua calma acalma. Sua firmeza orienta. Sua coerência ensina. Você se torna um ponto de estabilidade num mundo caótico. E não porque planejou ser exemplo para alguém, mas porque se comprometeu com a própria evolução. A paz que você cultivou dentro começa a irradiar naturalmente para fora. E é assim, bloco por bloco, que o estoicismo transforma a vida. Não com promessas vazias, mas com uma prática profunda, sólida e transformadora. Com o tempo, essa prática sólida começa a revelar outra verdade importante. Não é preciso que todos os aspectos da vida estejam sob controle para que você viva com serenidade. Você aprende a conviver com a incerteza e, mais do que isso, começa a aceitá-la como parte natural da existência. A mente deixa de buscar garantias o tempo todo. E ao fazer isso, descansa, porque a tentativa de controlar o incontrolável é exaustiva, inútil e muitas vezes destrutiva. O estoico percebe que a incerteza não precisa ser combatida, ela pode ser atravessada com confiança. Essa confiança não é cega, ela é construída com base em evidências internas. Você passou por desafios, caiu, levantou, aprendeu, fortaleceu-se. Essa memória de superações anteriores é um alicerce firme. Você deixa de temer tanto o desconhecido porque sabe que tem em si recursos para lidar com o que vier. Isso não significa que você se torne imune ao medo, mas que o medo deixa de te controlar. Você reconhece sua presença, mas decide agir apesar dele. O estoico não é o que não sente medo, é o que não se ajoelha diante dele. Essa coragem serena também se manifesta em momentos de escolha. Muitas vezes, a vida exige decisões difíceis, rupturas, confrontos internos. O estoico aprende a ouvir não apenas a lógica, mas a virtude. Ele se pergunta, o que é certo, mesmo que seja difícil? E não, o que é mais fácil agora? Essa bússola moral orienta suas atitudes, mesmo quando há dúvida, mesmo quando há pressão. Ele confia na integridade como caminho, e isso o protege de arrependimentos, mesmo que os resultados nem sempre sejam os esperados. E quando o resultado não vem como o planejado, ele pratica outro princípio poderoso, o amor fati, o amor ao destino. Isso não significa resignação ou passividade, mas um sim profundo à realidade. Aceitar, acolher e até amar aquilo que aconteceu, mesmo quando foi diferente do que se desejava. Isso exige grandeza de espírito, porque amar o que é fácil, todos amam. Amar o que é difícil, amar o inesperado, amar até a dor, isso exige um tipo especial de coragem. O amor fati é o passo além da aceitação. É transformar o que vem em aliado de crescimento.
Esse tipo de aceitação ativa transforma até mesmo os maiores sofrimentos em oportunidades de expansão. Você passa a ver sentido naquilo que antes só parecia caos. Não porque os problemas desaparecem, mas porque sua mente já não os interpreta como punições ou injustiças, e sim como partes inevitáveis de uma jornada mais ampla. A dor deixa de ser um fim e passa a ser um processo, e essa visão muda tudo, do modo como você acorda de manhã até a maneira como você lida com uma grande perda. Quando essa visão estoica se instala com profundidade, a serenidade se torna constante, mesmo em meio às oscilações da vida. Você continua humano, sente tudo, mas já não é mais dominado por cada onda emocional. Você sente a tristeza, mas não se afunda nela. Você reconhece a raiva, mas não age de forma destrutiva. Você nota o medo, mas não o deixa te paralisar. E com isso, a calma se estabelece não como um estado temporário, mas como um modo de ser. Um modo de viver com sabedoria, coragem e equilíbrio. Esse modo de viver, com sabedoria, coragem e equilíbrio, cria raízes profundas. Não se trata mais de aplicar frases motivacionais em momentos de dificuldade, mas de construir uma estrutura mental sólida que te sustenta, aconteça o que acontecer. O estoico não espera que a vida o trate com gentileza. Ele se prepara para tratar a vida com firmeza, mesmo quando ela for severa. E esse preparo vem da repetição, da vigilância, da humildade de saber que nunca se está pronto, mas que sempre se pode melhorar. Nesse processo de melhoria contínua, o estoico também aprende a se perdoar. Porque viver com virtude não significa ser impecável. Significa reconhecer os próprios erros com honestidade, aprender com eles e seguir em frente. A culpa é substituída por responsabilidade. O arrependimento se transforma em ação corretiva. A autocompaixão, longe de ser permissiva, se torna um combustível para recomeçar com mais sabedoria. E assim, a jornada da calma estoica também se torna uma jornada de reconciliação consigo mesmo. Reconciliar-se com o próprio passado é uma das etapas mais poderosas dessa filosofia. O estoico não vive se punindo pelo que não pode mudar. Ele olha para trás com olhos atentos, mas pacificados. Ele compreende que cada erro cometido fez parte de sua formação, que cada falha carregava em si uma lição, que tudo aquilo que parecia perda, na verdade, era treinamento. Quando essa visão se instala, você para de desejar que as coisas tivessem sido diferentes e começa a agradecer pelo que foi, exatamente como foi, porque te trouxe até aqui. Esse olhar de gratidão retroativa se estende também ao presente. O estoico é grato não só pelas coisas boas, mas pelas oportunidades de exercer a virtude. Um dia difícil se torna chance de paciência. Um colega desafiador se torna teste de empatia. Um fracasso vira campo fértil para a resiliência. Ele aprende a agradecer por cada ocasião em que pode treinar sua mente e seu caráter. E essa gratidão ativa transforma até mesmo o cotidiano mais banal em um terreno sagrado de aprendizado. Esse terreno é regado por hábitos. O estoico entende que o grande não acontece sem o pequeno. Por isso, valoriza os rituais diários. Acordar com intenção, fazer pausas conscientes, refletir antes de dormir. Ele não subestima o poder do hábito. Pelo contrário, vê nele o caminho mais concreto para a transformação. Ele sabe que é aquilo que se faz todos os dias que molda quem você é. Por isso, ao invés de esperar por grandes eventos, ele se dedica às pequenas práticas, repetidas com constância e significado. Ao fazer isso, ele se distancia da cultura do imediatismo. Ele compreende que o que realmente vale a pena leva tempo, que caráter se constrói com paciência, que sabedoria vem da experiência somada à reflexão, que a calma duradoura não é fruto de uma técnica milagrosa, mas de uma vida coerente. E é por isso que o estoicismo resiste ao tempo, porque sua proposta não é modismo nem promessa rápida. É um convite profundo e real a viver com propósito. E propósito, quando vivido com disciplina, gera um tipo de serenidade que não pode ser comprado nem imitado, só cultivado. Esse cultivo diário da serenidade, baseado em princípios sólidos, transforma a forma como você se posiciona diante do mundo. Aos poucos, você passa a agir mais e reagir menos.
Suas decisões não nascem mais do impulso, mas da intenção. Isso não significa se tornar lento ou hesitante, mas sim deliberado. Alguém que pensa antes de agir, que reflete antes de julgar, que observa antes de falar. O estoico desenvolve essa pausa consciente entre o estímulo e a resposta, e nela encontra sua maior liberdade, o poder de escolher como irá viver. Essa liberdade de escolha, quando cultivada com constância, se torna uma virtude em si. Em vez de ser arrastado pela correnteza dos acontecimentos, você se torna alguém que navega com direção. Ainda que os ventos mudem, você sabe ajustar as velas. Ainda que as ondas se agitem, você mantém o leme firme. Essa metáfora, tão usada pelos antigos estoicos, expressa bem o espírito da filosofia. Viver como um navegador atento, consciente de que não controla o mar, mas sempre pode ajustar a rota com sabedoria. E não é necessário ser um filósofo de toga para viver assim. Qualquer pessoa pode ser estoica, desde que esteja disposta a se observar com honestidade e a aplicar os princípios com paciência. Pode ser um jovem lidando com os dilemas do início da vida adulta. Pode ser uma mãe cuidando de seus filhos com mais presença e calma. Pode ser um profissional enfrentando pressões e aprendendo a não levar tudo para o lado pessoal. O estoicismo é uma filosofia viva, feita para ser praticada no supermercado, no trânsito, na conversa difícil, no silêncio da madrugada. E por ser uma filosofia prática, ela exige menos estudo e mais aplicação. É melhor viver um princípio estoico por semana com profundidade do que decorar citações de Sêneca sem nenhuma transformação real. O que muda a vida não é o que se sabe, mas o que se incorpora. Por isso, o estoico treina todos os dias, não porque busca perfeição, mas porque sabe que viver com virtude exige prática contínua. Assim como o corpo enfraquece se não for exercitado, a mente perde firmeza se não for treinada na direção da sabedoria. Esse treinamento não precisa ser complexo. Ele pode começar com 3 perguntas feitas ao final de cada dia. Onde agi com virtude hoje? Onde reagi sem pensar? O que posso fazer diferente amanhã? Simples assim. 3 perguntas que, se feitas com sinceridade, abrem um espaço de melhoria constante. E é nesse espaço que mora a transformação real, silenciosa, discreta, mas profunda. Ao olhar para si mesmo com verdade e sem julgamento, o estoico encontra o caminho para um progresso que não depende do mundo, nem da sorte, nem dos outros. E talvez esse seja o maior presente dessa filosofia, a autonomia emocional. Saber que não importa o que aconteça lá fora, você ainda pode escolher como será sua postura interna. Essa escolha consciente é o que define a calma estoica, não como um traço de personalidade, mas como uma decisão de vida. Uma decisão que se renova a cada manhã, a cada desafio, a cada escolha. E quanto mais vezes você fizer essa escolha, mais natural ela se torna, até que um dia ela não seja mais uma escolha, mas simplesmente quem você é. Chegar até aqui é, por si só, um sinal de compromisso com o próprio crescimento. Ao longo desses princípios, não estivemos falando apenas de conceitos filosóficos, mas de atitudes que mudam o cotidiano, de escolhas silenciosas que moldam o caráter, de um jeito de viver que não precisa de palco, mas que deixa marcas por onde passa. O estoicismo não é feito para os momentos tranquilos. Ele foi forjado para os dias difíceis, para as dúvidas, as pressões, as dores, as perdas. É nesses momentos que você mais precisa de uma filosofia viva. E é aí que ele mostra sua força. A vida não vai parar de nos testar. Haverá imprevistos, pessoas difíceis, falhas, pressões e noites em que tudo parecerá escuro. Mas se você carregar dentro de si os fundamentos da serenidade, se souber onde está seu eixo, onde mora sua virtude e o que realmente está sob seu controle, nada disso te derruba de forma definitiva. Você pode até cair, mas saberá como se levantar, não como alguém quebrado, mas como alguém mais forte, mais consciente, mais inteiro. Essa é a força estoica, firmeza sem rigidez, calma sem apatia, disciplina com compaixão. Cada pequeno gesto que nasce dessa filosofia fortalece o mundo ao seu redor. Quando você reage com gentileza, ao invés de raiva, você quebra um ciclo. Quando escolhe o silêncio sábio, em vez da palavra impulsiva, você acalma o ambiente.
Quando vive com intenção, você inspira. Não por querer impressionar, mas porque sua presença começa a falar por si. E aos poucos, você se torna aquele tipo raro de pessoa, alguém que transmite paz, que escuta mais do que julga, que age mais do que promete, que vive com base naquilo que realmente importa. E se esse conteúdo te tocou, se algo dentro de você se moveu enquanto ouvia ou lia essas palavras, então essa jornada já começou. Talvez ela tenha sido silenciosa, talvez você nem tenha percebido ainda, mas algo em você reconheceu a verdade desse caminho. E é por isso que eu te convido agora a continuar, a não deixar esse momento se perder, a alimentar essa chama de consciência que acaba de ser acesa ou reacendida, porque a transformação verdadeira acontece nos detalhes, na prática diária, na constância serena. Para te acompanhar nesse processo, recomendo que você acesse nossa playlist Sabedoria Estoica. Lá, você encontrará reflexões práticas, ensinamentos profundos e orientações que podem servir como lembretes poderosos nos dias em que a mente vacilar. Ouça com calma, anote o que tocar seu coração, volte sempre que precisar, porque a filosofia estoica é isso, uma companhia constante, um farol que te guia mesmo quando tudo parece escuro, e um lembrete diário de que, não importa o que aconteça, você sempre pode escolher viver com mais lucidez, mais equilíbrio e mais paz.